algum paralelo que a gente pode traçar entre os torcedores no Brasil e de outros países como Inglaterra, Rússia, como os hooligans e os torcedores brasileiros? Então, mais na Inglaterra que a gente tem mais informações, né, e até os casos de violência que ocorreram na Inglaterra, principalmente nos anos 80, e que houve uma diminuição muito grande da violência lá, que fazia parte estava enraizado na cultura do futebol inglês, em outros casos como a Rússia, por exemplo, que era praticamente um padrão, as torcidas se encontravam para brigar, né? Então fazia parte do espetáculo dessas torcidas, né? Além de assistir o jogo do seu time, haver um enfrentamento com a torcida rival simplesmente porque aquelas outras pessoas defendiam, eram torcedores de um time rival. Então, aqui no Brasil nós verificamos isso também. Aqui, como em outros casos, aqui a gente percebe que há como já dito, né, uma ligação muito forte desses torcedores com o seu time. Então, eles defendem aquilo como se fosse uma pátria disputando uma guerra, né, como se fosse uma luta de uma família contra outra, de um estado contra outro, e então aquilo geralmente vira uma guerra, e acho que isso é comum tanto na Europa, onde tem os hooligans, como aqui no Brasil. Tá, legal. Você falou há pouco pra gente sobre algumas medidas que foram tomadas lá fora, na Inglaterra, por exemplo, e que vocês também adotam aqui no Brasil. Que medidas são essas e como elas têm desempenhado aqui? Evidentemente que nós estamos falando da Inglaterra, que tem um poderio econômico, o Estado econômico tem um poder econômico muito maior que o Brasil. Mas quando os problemas lá, né, estavam muito problemáticos, né, esse problema da torcida, houve algumas medidas de identificar os torcedores que entravam nos estádios, de tentar aumentar a fiscalização através de câmeras de filmagem, né? Hoje é muito mais fácil pela tecnologia, mas talvez naquela época fosse um custo maior. E principalmente que houvesse uma punição exemplar a quem pratica delitos do esporte. Como foi dito aqui, são delitos diversos de outros delitos. A razão é uma razão, vamos dizer, passional, em face de uma paixão por um time contra outra pessoa, né? Porque apesar de haver muito confronto entre torcedores, quando um torcedor, por exemplo, ele vê seu time perder um jogo, às vezes ele pratica violência contra terceiros que, vamos dizer, vendedores ambulantes, donos de loja que estão ali perto, que não estão envolvidos com o futebol, mas em face ou da alegria de ganhar um campeonato, ou da tristeza de perder um jogo, né? 2005, por exemplo, já faz alguns anos, São Paulo ganhou o torneio da Libertadores e houve muita violência na Avenida Paulista, com quebra de algumas lojas, tal. Então um momento que era para ser só de festa envolveu isso. Então a punição exemplar que na Inglaterra, né, eles começaram a punir fortemente quando o problema do hooligan chegou no ápice, nós tentamos aqui no Juizado do Torcedor e aqui através do Estatuto do Torcedor atuar dessa forma. Uma das medidas, por exemplo, é o torcedor autuado, que pratica uma violência nas cercanias do esporte, do estádio de futebol, ou no caminho para o estádio de futebol. Se ele pratica um crime, ele normalmente é preso em flagrante. Mas, normalmente, às vezes o delito ele não é tão grave. Então ele vai ser posto em liberdade e é possível que haja uma transação penal, para ele não ser processado e, ao final, condenado. E essa condenação pode ser, inclusive, de pena de prisão. Então, nós tentamos fazer um acordo com eles, nós oferecemos um acordo que é o seguinte: ele fica 3, 6 meses ou até um ano afastado dos jogos do seu time, então ele não pode comparecer ao estádio de futebol nessa data. Aí vem a pergunta, mas como vamos fiscalizar isso? Então, no dia do jogo do time dele, que nós temos a relação de todos os jogos aqui dos times da capital, ele tem que comparecer ou numa unidade de corpo de bombeiros, ou no Instituto Médico Legal, ou em outro organismo público, local em que ele vai ficar trabalhando, prestando serviço à comunidade durante todo o jogo. E só quando acabar o jogo passado, algumas horas, é que ele poderá sair desse local. Nós temos aqui no Juizado Torcedor em torno de mais de 100 torcedores que hoje estão afastados dos jogos e têm que comparecer.
E qual a penalidade se eles faltarem e não justificarem? Evidentemente que pode ocorrer algum problema, o cara vai para o hospital, vai estar trabalhando, está estudando, mas se ele não comprovar que estava em algum lugar diverso do jogo de futebol e também não tenha cumprido essa medida, automaticamente ele será processado e correrá o risco de ser preso. Então a gente dá uma chance para esses delitos mais leves, né? Evidentemente que casos que envolvem lesão corporal grave, morte, esses aí já são presos imediatamente, desde que a autoria seja detectada.